O bem mais precioso das redes sociais é a atenção. Veja só quantos posts, quantos stories, quantos vídeos do TikTok você assiste por dia. E agora me diz uma coisa, quantos deles você se lembra bem direitinho do conteúdo? São poucos, né? Porque você se lembra só daqueles que realmente te captaram muito a atenção, que você se identificou. Senão você só continua passando ali, ó, sem nem prestar atenção. Só para você ter uma ideia, a gente vê mais ou menos 185 vídeos no TikTok por dia. São criados no Instagram mais ou menos 147 mil stories por minuto. E o Facebook também não fica atrás. As pessoas criam, em média, 147 mil posts por minuto. Isso é muita coisa. Então, realmente, para a gente conseguir chamar a atenção do cliente, a gente precisa de muito mais do que simplesmente postar uma foto ou postar um vídeo sem estratégia. E não é só isso, tá? Pensa só a quantidade de concorrentes que a gente tem. Quando eu digo concorrente dentro das redes sociais, eu falo muito mais do que aquela marca, do que aquela loja da minha cidade que vende o mesmo produto que eu. Sabe por quê? Ali dentro do Insta, do Face ou do TikTok, eu concorro com tudo, principalmente com aqueles perfis que não são meus concorrentes de produto. Veja só, eu tenho os familiares desse meu cliente, eu tenho os amigos desse meu cliente, eu tenho colegas de trabalho, eu tenho páginas de fofoca, eu tenho páginas de meme que vão fazer ele dar risada, eu tenho perfis de celebridade que ele ama, eu tenho perfis ali de animais fofinhos que ele adora assistir. E aí eu tenho que concorrer com tudo isso, além de tudo que tem ali dentro desses perfis gigantescos, eu tenho que chamar a atenção dele. Então, eu preciso chamar a atenção dele muito mais do que, por exemplo, aquele animal fofinho que ele gosta de assistir. Eu tenho que chamar a atenção dele no meio dos posts ali do famoso que ele gosta de ver, da cantora que ele acha maravilhosa. No meio desses posts todos, de amigos que casaram, do familiar que foi fazer uma viagem, daquele meme que ele acha muito engraçado, eu ainda assim preciso me destacar. E é isso que faz, às vezes, ser muito difícil. Por isso que, às vezes, muita gente vem, eu não consigo, eu posto, mas eu não consigo alcançar as pessoas, meu conteúdo não é entregue. Mas aí, por que que não é entregue? Você só está postando ali uma foto e um vídeo que não tem uma estratégia por trás para chamar a atenção desse cliente? Porque pode ser isso. Aí, ao invés do Instagram, do TikTok, mostrar o seu vídeo para ele, ele vai mostrar desses outros concorrentes que não são necessariamente seu concorrente de produto, mas sim esse concorrente de atenção, que é a primeira coisa que você precisa fazer nas redes sociais. Chamar a atenção desse público. Então aqui a gente chega em 3 coisas que o seu conteúdo precisa despertar no público, no cliente, nesse possível cliente que vai chegar aí pelas redes. Primeira coisa, como a gente já falou, é a atenção. E eu faço isso através da estética, através da objetividade, através de conteúdos que vão chamar de fato a atenção dele. Então eu vou falar das dores que esse cliente tem, eu vou falar de uma situação do dia a dia que ele se identifica, que sempre acontece, eu vou falar de um desejo que ele tem, de uma necessidade, de coisas que realmente ele vive e que quando ele vê eu falando disso, ele vai falar, opa, eu realmente vivo isso aí. Opa, isso aí é um problema que eu realmente preciso resolver. Nossa, isso é uma vontade que eu tenho, uma necessidade, um desejo muito grande. Então, a pessoa falou disso, eu quero ouvir. Essa é a primeira coisa. Depois a gente tem o interesse. Então, eu chamei a atenção, opa, tô aqui. Eu preciso continuar esse meu conteúdo de uma maneira que o meu cliente, que o meu público, continue interessado. Então, chamei a atenção e agora eu preciso fazer com que ele continue interessado, com que eu desperte esse interesse nele. E como que eu faço isso? Com assuntos interessantes, relevantes, de desejo. Posso trazer humor, eu posso trazer entretenimento, eu posso trazer um informativo, né, para conseguir
manter ali esse interesse no meu conteúdo. Chamo a atenção e faço ele continuar, né, ali comigo por um período ali menor. Do tipo, chamei a atenção, achei essa foto bonita, achei esse vídeo bonito, achei o tema bacana, e agora a frase que eu vou falar ali para continuar esse vídeo, ou que eu vou colocar no segundo frame do carrossel, precisa falar: olha, isso aqui vai ser interessante para você. E, em terceiro lugar, eu preciso reter esse telespectador até o final do meu conteúdo. Então, eu chamei a atenção, eu mostrei para ele que esse conteúdo vai ser interessante para a vida dele, e agora eu preciso reter ele até o final. É claro que você não vai conseguir reter 100% do seu público, mas a gente precisa aumentar essa retenção o máximo que a gente puder. E aí eu vou reter ele com curiosidade, com identificação, e você pode ver que a identificação ela pode estar e ela deve estar em todos os lugares para chamar atenção, para manter o interesse e para reter o meu público. E aqui, é claro, para eu conseguir fazer essa retenção, eu vou precisar de um conteúdo que seja dinâmico, que seja direto, que não fique ali enchendo linguiça e que tenha gatilhos para chamar a atenção, para que ele não fique entediado. Mas é um vídeo de só 1 minuto e meio, é pouco. Sim, mas hoje a gente está tão imediatista por conta de tantos conteúdos que a gente assiste, que a gente precisa de gatilhos e de coisas ali para chamar a atenção a cada 3 segundos. Senão a pessoa começa a achar tedioso e passa. E ainda pensando nisso, eu preciso definir alguns objetivos para o meu conteúdo. Porque se eu não sei para onde eu estou indo, eu também não sei como eu vou chegar onde eu preciso. E também nem sei onde eu quero chegar. Né? Então, primeiro eu defino o que eu quero com esse conteúdo, defino o objetivo dele, para eu poder desenvolver ali uma narrativa que vai fazer com que eu chegue onde eu quero. E não se preocupe, porque a gente vai falar de tudo isso durante o curso. Então vamos lá. O meu objetivo pode ser de vender. E aí eu vou falar muito de produto, de lançamento, de promoção, de influencer, né? Eu vou trabalhar ali de fato com uma venda muito direta. Eu também posso ter o objetivo de ter engajamento. Que aí eu vou falar muito de conteúdos com interação, trazer datas comemorativas de uma maneira que seja de um relacionamento, né, que eu fale ali de sentimento, de conexão emocional. Eu vou também poder falar de um conteúdo de influencer, eu vou poder trazer algumas dicas, alguns informativos para o meu cliente que faça com que ele queira engajar comigo. E veja só, se eu falo aqui de uma venda direta, eu trago conteúdos com o valor mais chamativo, né? Então, por exemplo, 60% off. Trago o produto de uma maneira que eu fale do lançamento dele e ele em destaque. Eu posso falar, por exemplo, de alguns diferenciais desse produto. Por exemplo, looks que brilham no escuro, os cheiros amadeirados do perfume, perfumes com cheiros amadeirados. Quando eu falo de conteúdo de influencer, se ele tem o objetivo de venda direta, eu vou falar, por exemplo, testando o produto tal, para que ele realmente fale diretamente desse produto. Mas eu também posso fazer uma outra coisa, que é falar de engajamento, né? Ter o objetivo de engajar com os meus posts, de aumentar aí essa interação com o meu público. E aí o tipo de conteúdo que eu vou fazer é um pouquinho diferente. Então eu vou ter o produto ali, mas é de uma maneira um pouco mais sutil. Então eu posso colocar 2 produtos e pedir para o meu cliente escolher qual é o preferido deles. Eu posso fazer um caça-palavras e falar para o meu cliente: encontre a palavra que vai definir o seu dia, e aí ali dentro ser algum produto, enfim, alguma coisa que tenha a ver com o seu produto. Eu posso, ao invés de falar compre aqui esse pijama, falar qual é a festa do pijama perfeita, como que é essa festa do pijama perfeito. E aí eu falo, ter barraquinhas, ter pipoca, ter tantas crianças,
fazer uma decoração assim, assim, assado, e lá no final ter um pijama que as crianças adorem. Eu vou estar dando uma informação, ajudando esse cliente e ainda vou estar falando do pijama. Então, se eu falo, por exemplo, do conteúdo de influencer, que lá, se eu falo de venda direta, vai ser testando o produto. Aqui, ao invés de ele testar o produto, ele pode trazer, por exemplo, dicas para fazer uma. Deixa eu pensar aqui. Dicas para fazer uma nail art maravilhosa. Então lá, se ele ia testar os tipos, por exemplo, aqui se for esmalte, os dois tipos, né? Para só uma venda mais direta, eu vou falar testando os esmaltes assim, assim, assado. Aqui eu vou falar dicas para fazer uma nail art maravilhosa. Então eu uso o produto, mas de uma outra maneira. E, mas o que que eu faço, né, com esses dois tipos de conteúdo? Eu passo o conteúdo primeiro para engajamento, e aí depois eu vou levando esse meu cliente até chegar lá no momento de venda onde a gente vai trabalhar esse tipo de conteúdo mais direto da venda. Então eu começo sempre primeiro por esse conteúdo ali que vai trazer mais engajamento, falando, claro, sempre ali ou da mesma linha de produto, ou do mesmo lançamento, da mesma coleção, até eu levar esse meu cliente para a venda mais direta. Mas não se preocupa que eu vou te mostrar como fazer isso mais um pouquinho daqui para frente no curso.